Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 45. Continuação das três virtudes teologais. A caridade. Enquanto a minha alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: a fé e a esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. O que Jesus vem dizer ao meu coração é que, olha só, a fé, a esperança e a caridade são simbolizadas nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Então, sem a fé, nós não temos esperança. Sem esperança, nós não temos a caridade. Então, são três, como se fosse a Santíssima Trindade. Nós não podemos viver sem fé, porque sem a fé, como que nós vamos acreditar que após a morte nós vamos nos encontrar com Jesus? Nós vamos estar, como ele mesmo disse, que iria preparar um lugar para nós. Então, nós temos que ter a fé, nós temos que ter a esperança e a caridade de esperar. A caridade é muito interessante sobre a caridade, porque a minha filha ela não está deixando, como eu comentei em outro áudio, eu falar com a minha neta. Então, eu, no meu pensar humano, eu pensei, eu vou falar tudo o que eu acho dela, e aquele achismo que a gente tem querendo ofender as pessoas. Só que como no momento anterior eu tinha ouvido Jesus falar da caridade, ele dizia, tenha caridade ao falar, tenha caridade ao se expressar, tenha caridade. E nisso que eu ouvi o que Jesus falou ali ao meu coração, eu emudeci. Eu falei, melhor eu me calar do que eu falar realmente a verdade. E não que não precise falar a verdade, mas são verdades que vão ofender. Então, se são verdades que vão ofender, às vezes é melhor você se calar do que você ofender a pessoa sem tanta necessidade, porque Deus vai prover. Este acontecimento, Deus proverá. Então, tem que ter a fé e a esperança e a caridade numa situação dessas também. E esperar em Deus. Então, se a gente não tem a fé que Deus vai mover as coisas para que voltem ao normal, como uma família normal, tem que ter a esperança, você tem que aguardar no tempo de Deus, não no teu tempo. Sempre é o tempo de Deus. E a caridade, de não fazer tudo o que vem à nossa cabeça. Ah, eu vou falar tudo o que eu sei, tudo o que eu acho, tudo que. Então, às vezes, nós temos que parar, pensar, ter a fé que o Senhor vai mover as coisas,
a favor do próprio Deus, porque a gente não quer que uma alma que nega Jesus se perca. Nós não queremos que nenhuma alma se perca. Então, nós estamos vivendo a divina vontade para isso, com fé, esperança e caridade, para que Deus mova as coisas. Então, nós esperamos em Deus. Nós não ficamos movimentando tudo, querendo mexer em tudo, sendo que Deus é o dono de tudo. E Ele que está no oculto, Ele que não está preso igual nós nesta carne, Ele sabe de tudo. Então, somente Ele pode mover para que saiam as coisas perfeitas. Então, nós temos que fazer o quê? Ter fé, esperar e ter a caridade de não vomitar o que nós pensamos em cima das pessoas. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fala, não, mas é verdade, eu vou falar tudo. Tudo bem que é verdade, que aconteceu, mas se aconteceu, é passado, você não precisa tocar naquelas feridas passadas. Você pode deixá-las que se curem, que Deus as cure. É isso que Jesus vem dizer ao meu coração. Nós temos que ter muita caridade. Nós temos que imitar a Santíssima Trindade. Depois Jesus acrescentou: se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Olha que interessante que Jesus diz. Então a fé faz a gente acreditar que Deus vai mover a situação, que nós estamos esperando e queremos ir lá e mexer. Então, às vezes a gente vai lá e mexe e faz tudo errado porque nós não vemos o futuro, mas Deus vê, Deus sabe. A esperança, a gente vai esperar. Olha José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida. Deus disse para Maria: você não vai contar, você vai esperar. E ela esperou, ela acreditou, ela teve fé e esperou. E a caridade. Então, ela tinha muito amor por José. Ela é perpetuamente virgem, mas ela era esposa de José. Ela era a esposa de José. Então, ela não poderia deixar de amá-lo e de sentir muito pelo sofrimento dele, achando que ela havia traído ele. Porém, o que estava no seu ventre era obra do Espírito Santo. Então, tem que ter a fé, a esperança e a caridade. Então, Jesus continua nos dizendo: se a fé é luz e serve de visão à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele unguento dulcíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. Jesus ele vem nos dar um ensinamento muito importante neste capítulo 45 sobre a fé, a esperança e a caridade. Então ele diz que a fé é a luz que serve de visão para a alma. Então a gente acredita, a gente praticamente tem uma visão lá do futuro que Jesus diz para nós, olha, eu vou dar um jeito na situação, espere. Então a esperança vai nos alimentando de que vai dar certo, que aquela alma que está perdida, que está negando Jesus, que aqui eu estou falando sobre o acontecimento da minha filha e da minha neta, que ela nega Jesus, enquanto a minha netinha de 7 anos quer ir para a igreja. Então, eu tenho a fé, a esperança e a caridade de não ficar falando nada para ela, não ficar insistindo, mas eu tenho fé e esperança e caridade que Deus vai mover as coisas a favor, especialmente da alma da minha filha e da minha neta, e não só delas duas. Mas eu coloco elas duas aqui como um exemplo, mas existem milhares de exemplos que poderiam estar sendo dados aqui, de, de filhos rebeldes, de tantas coisas que no momento não há necessidade, mas se você está passando por alguma situação parecida, pode ter fé, esperança e caridade. Deus vai dar um jeito. O coração ele deve estar em paz. O coração tem que estar em paz. Isso é muito importante para quem tem fé,
para quem espera, porque se a gente diz que tem a fé, tem a esperança e tem a caridade, nós automaticamente nós estamos em paz. O nosso coração, nós estamos em paz. Eu chego em casa cansada, mas se eu deitar na minha cama, eu durmo. Eu não fico pensando na situação. Então, entrega nas mãos de Deus e não tira. Deixa que Deus resolve. Nossa, mas Deus está demorando para resolver. Mas é porque vai vir perfeito. Deus quer as coisas perfeitas. Não dá para mover, ah, não, eu vou lá e vou, pronto, vou fazer alguma coisa de hoje para amanhã. Não pode ser assim. É no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E nós temos que ter a fé, a esperança e a caridade. Então, a caridade torna doce o sofrer e faz chegar à alma até mesmo o desejo pelo sofrer. A caridade torna doce o sofrer. Então, neste momento, há um sofrimento muito grande. É uma dor que está no coração. Não, mas você diz que está em paz. Sim, eu estou muito em paz com esta dor que, para mim, é como Jesus está dizendo aqui, ó, a alma que possui a caridade expande, perdão, a caridade torna doce o sofrer e faz chegar à alma até mesmo o desejo de sofrer. Por quê? Porque nós nos assemelhamos a Jesus. Jesus sofre por essas almas que negam ele. Então nós desejamos estar no lugar de Jesus. E que essa alma que está negando ele, que ela não sofra. A gente não deseja o sofrimento para ela. A gente deseja que ela mude, que ela abra os olhos, que ela tenha a luz do entendimento, que ela tenha a luz da caridade, para que ela olhe para Jesus, para que ela conheça. Então, acima de tudo, a gente tem que conhecer Deus. Nós somos capazes de conhecer Deus, e isso é dado um passo de cada vez, não é de uma hora para outra. Deus vai vir, vai abrir a nossa cabeça, fazer um download lá de tudo que acontece. Não, nós temos que aprender sobre Deus. É isso que é mais importante. A gente tem que aprender cada passo. O que Deus deseja? Por que Deus criou o homem? Por que nós fomos criados? Né? Então, existe tudo, todo um contexto, toda uma história que Deus criou e que nós temos que aprender. Nós não vamos à escola. Quando nós vamos aprender a dirigir, não tem um tempo? Para tudo existe um tempo. E existe esse tempo também para a gente conhecer a Deus. A alma que possui a caridade expande o aroma por toda parte. Suas obras feitas, todas por amor, desprendem odor gratíssimo. E qual odor é este? É a emanação do próprio Deus. Olha que lindo isso que Jesus vem nos trazer. A alma que tem a caridade, ela solta aquele perfume. Então, a pessoa que olha para essa pessoa que tem fé, esperança e caridade, e daí ela fica pensando, nossa, mas ela está sofrendo muito. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, tanta coisa que acontece na vida dela e ela está em paz. Então ela está exalando este perfume do próprio Deus. É Deus habitando ali naquela alma. Então, se Deus habita em uma alma, ela não tem por que se perturbar por nada, porque automaticamente, quando a gente morrer, a gente vai para os braços do Pai. Aqui nós estamos somente de passagem e logo estaremos nos braços do Pai, do nosso Criador. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase grosseira com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une, unifica os corações. Mas onde? Em Deus. Olha que interessante, é tudo em Deus. Fé, esperança, caridade é tudo em Deus. A caridade, sendo um unguento perfumado, se expande por toda parte e por todos. Pensa bem, se a pessoa não tem caridade, é muito triste. A pessoa que não tem caridade, ela vai falar o que vem à cabeça dela,
ela não vai pensar nas palavras, vai ofender o outro, vai se arrepender, vai virar aquilo ali uma bola de neve, porque daí o outro vai responder. Muitas vezes é uma mensagem no WhatsApp. Não, mas eu vou responder isso daqui rapidinho, nem pensa bem, não leu direito, responde de que raiva, vou responder. Aí responde, não tem caridade no responder. Então, qual é o perfume que ela está expandindo? É o perfume do inferno. Ela está espalhando o perfume do inferno. Mas se ela tem a caridade de não responder rápido, pensar, muitas vezes nem responder, muitas vezes tem que se calar. Não, mas eu não vou me calar porque ela me ofendeu. Se cala. A gente se cala e por caridade. Isso que nós fazemos é pela alma, não é pelo corpo da pessoa que está ali te ofendendo. É por aquela alma. É por Deus, porque Deus deseja isso de nós, por aquela alma que Deus quer salvar também, junto com a nossa, que já estamos compreendendo um pouco mais. Então, cada dia que nós estamos lendo e meditando, cada dia mais nós compreendemos mais Deus, mais luz Ele vai clareando mais a nossa mente, porque, como eu disse, Ele não vai fazer um download e colocar tudo ali na nossa cabeça, porque nós somos muito pequenos para entender tudo de uma vez só. Então, é aos poucos, é de gole em gole. Tem plantinhas que elas têm que ser colocadas só uma gotinha de água, porque senão ela morre. Se você encharcar, ela vai morrer. Então a pessoa ela não vai suportar saber tudo de Deus. É muito mistério, é muito misterioso. A pessoa não iria suportar pela nossa pequenez, porque nós somos pequenos. Deus é o ser que nos criou, então nós somos depois de Deus. Deus veio em primeiro lugar e nós não precisamos correr atrás e querer saber, mas de onde veio Deus? Ah, mas como que ele surgiu? Isso não nos interessa. Deus é Deus e pronto. Ponto final. Ele sabe de todas as coisas, a gente só aceita. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem sofrer. E quando se vê privada dele, diz ao seu esposo Jesus: sustenta-me com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E de que outra maneira posso te mostrar o meu amor senão no sofrer por ti? É muito interessante isso, porque quando a gente está sofrendo por amor de Jesus, é um sofrimento muito grande, é uma dor aguda que vem no coração, como eu senti quando minha netinha falou que a mãe dela ia fazer o aniversário e que o pessoal de Curitiba não ia ser convidado. Aquilo ali foi uma flecha no meu coração, mas eu não demonstrei para ela, porque eu falo com ela somente pelo telefone, porque ela está na casa da Bisa, que a Bisa permite, a Bisa não, a família do meu genro não admite isso, é meio ex-genro, é minha filha casada com outro. Então, eles não admitem isso, eles acham tudo errado, e está errado. Então, ela disse isso, que o pessoal de Curitiba não ia estar no aniversário dela. Mas ela queria que eu estivesse lá, que a vovó estivesse. Mas aí o que que eu fiz? Eu não falei nada para ela. Eu não falei, não, eu vou e não contrariei nada, né? Mas na cabecinha dela, ela não entende isso. Mas esse sofrimento que nós passamos é por Jesus. Por que que é por Jesus? Porque nós temos a caridade de nos calar e entregar para Ele, para que Ele cuide deste problema. Então, a gente está por esta alma, fazendo por esta alma e por Jesus, é porque Jesus quer esta alma para Ele, porque ela nega Jesus. A minha filha, o meu genro, o meu ex-genro, eles negam Jesus. Então, se eles negam e a gente está tendo a caridade de não expor, porque poderia expor, poderia, numa situação dessas, ir para a justiça e querer ver a neta. É o meu direito de ver. Mas Jesus diz para mim: você espera que eu vou dar um jeito nesta situação. E o que que eu estou fazendo?
Eu estou esperando em Deus, tendo a caridade, sofrendo por causa dele, não deixar de sofrer por causa dele. É por Jesus que a gente faz isso, é Ele que nos sustenta. É Jesus que nos dá este sustento de nos manter em pé com o coração ferido, mas nós estamos em pé com Ele. Então a caridade queima, consome todas as outras coisas, e inclusive as virtudes, e converte tudo nela. Então tudo é convertido em caridade. Todas as outras virtudes. Não tem a virtude dos santos, por exemplo. Todo mundo via o sofrimento deles. É diferente. Quem vive na divina vontade é dentro, é Deus dentro de nós. É Deus dentro ali do nosso coração. É uma santidade que não é mostrada para todo mundo. É a santidade de Deus. Você vê Jesus por fora, ele parecia um homem comum, um mendigo, até ele pedia esmolas, mas ele é Deus. Ele andou aqui na terra vestido com esta carne, vestido de homem, por assim dizer, mas ele é Deus. Ele é Deus, ele não foi, ele é Deus. Então, ninguém via o que estava dentro do coração dele, nele. Ninguém via porque ele tinha essa capa de pele, de osso, de tudo, né? Vestiu-se de homem. Então, em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder este reinar a ninguém. Esta é a caridade, que é muito interessante que Jesus fala das três virtudes teologais. Primeiro ele fala da fé, depois ele fala da esperança e da caridade. É muito interessante porque é a Santíssima Trindade ali, na fé, na esperança e na caridade. Se a gente for meditar isso, a fé, a esperança e a caridade, é a Santíssima Trindade ali. Muito interessante. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.